Olá, seja bem-vindo ao episódio que fala sobre inteligência artificial no setor de seguros. As inteligências artificiais estão ganhando um destaque cada vez maior, no mercado de seguros. Elas contribuem para a melhoria de eficiência, uma precisão maior e, claro, melhoram também a experiência do cliente. Para conversar aqui comigo sobre esse tema, eu tenho a Ana Rita Petraroli, que é do escritório Petraroli Advogados. Obrigado pela sua participação aqui, viu, Ana? Arthur, eu que agradeço você e a CNSEG por essa oportunidade de ter uma conversa de um assunto tão empolgante. Bom, então vamos lá, Vamos começar. A inteligência artificial, ela tem tido muita importância, Essa importância vem crescendo. E aí a pergunta que a gente faz primeiro aqui para a gente começar é como é que as seguradoras estão calculando esse prêmio de seguro? A inteligência artificial está mudando essa maneira? O que você pode colocar para a gente aí nessa primeira pergunta? Sim, eu te diria que o trabalho do seguro, a matéria-prima do seguro são os dados. Sim. E dado é uma coisa muito volumosa hoje em dia. Antes você tinha poucos dados importantes e você tinha poucas informações. Então era fácil você separar dentro daqueles dados o que importava, o que não importava e o que poderia servir de base para que você pudesse elaborar um produto, precificar um produto, regular um sinistro, enfim. A inteligência artificial, ela vem no caminho de todas as tecnologias que a gente tem aí, se a gente pegar a história inteira do seguro, os primeiros sistemas, os primeiros computadores, os primeiros programas, que tudo isso veio para ajudar. Sim. Só que a inteligência artificial, ela faz mais. Ela consegue não só pegar o dado, como fazer uma análise desse dado. Então isso para o setor de seguros é importantíssimo, porque se a gente vive de dado e eu consigo ter alguma ferramenta que vai poder, além de conjugar todos esses dados, analisar esses dados, já me entregar um relatório um pouco já estruturado a respeito do que ela viu, do que ela leu e do que ela compreendeu, o nosso serviço na ponta, no setor de seguros, no mercado segurador, ele vai ficar muito mais fácil e mais que isso, porque aqui eu não acho que a facilidade é o maior benefício. O maior benefício é a qualidade. Porque você vai ter uma capacitação de análise de dados alargada, então você vai poder ter um conhecimento muito maior, ou seja, você vai poder precificar melhor, criar produtos melhores, atender melhor o seu consumidor, vai poder estruturar o seu negócio de uma maneira melhor. Produtos personalizados, Sem dúvida, sem dúvida. Você vai poder, na última feira que teve de tecnologia do setor bancário, a CEO da Microsoft foi apresentar o produto deles, a inteligência artificial deles, que vai chamar Pilot. E o Pilot é uma coisa de doido, porque assim, ele pega todos os sistemas da Microsoft, ou seja, Word, Windows, Excel, Access, o que a gente está acostumado, o que a gente trabalha, Microsoft, Outlook, que a gente está acostumado no dia a dia, pega essa plataforma e ele transforma um texto de Word numa apresentação PPT, ou ele transforma aquilo num e-mail, ou ele transforma aquilo numa matéria jornalística, ele cria uma campanha publicitária, ele pegou uma planilha de Excel e em 3 minutos, era uma planilha, se não me engano, com 20 mil linhas, ele analisou em 3 minutos, por região, o vendedor que vendia mais com relação àquele produto, buscava na internet por que ele achava, inteligência artificial, por que achava que aquele local tinha uma venda maior, se era uma característica do vendedor ou se tinha alguma possibilidade do mercado. Nossa. Então, assim, o que você ensina para a inteligência artificial, os caminhos que você dá para ela, as perguntas que você traça, são as respostas que você vai obter. Então, é um campo enorme para a gente que trabalha com dados. Me parece, assim, fantástico. Os amantes de planilha agora sentiram uma pequena inveja, dessa inteligência artificial. Sentiram. E legal que você falou que é uma janela de oportunidade gigantesca, porque você tem mais dados, muito mais dados, e uma eficiência muito maior. Sem dúvida. Ou seja, você trabalha muito mais dados, com muito mais qualidade, e lá na ponta, o benefício para o cliente. Um seguro, por exemplo, personalizado, o que ajuda até a melhorar a penetração do Sem dúvida, seguro, porque muitas vezes, como surge um produto de seguro? Sim. Às vezes, eu estou lá na ponta, eu sou advogada, então eu entro nessa sistemática toda quando as coisas não funcionam lá para trás. Então a gente gosta de tentar entender por que não funcionou. Sim. O que está dando errado? Então a gente vai lá na raiz do problema e pensa, como que um produto de seguro é elaborado? Da onde vem a ideia de alguém fazer o seguro de alguma coisa? Vem da necessidade. Sim. Mas muitas vezes aquela necessidade está longe do setor. Está perto do consumidor, mas está longe da gente, do mercado. Então, por que a inteligência artificial ela é fantástica? Porque ela vai poder pesquisar mercados muito diversos daqueles que a gente não está acostumado a lidar e vai poder traçar necessidades que talvez a gente não saiba que são necessidades. E que eu acho que é a grande invenção do século, o grande inventor do século, para mim, que é o Steve Jobs, assim, porque ele criou uma necessidade na gente que a gente não sabia que tinha.
E acho que esse é o X da questão. É você criar uma necessidade da pessoa que nem ela sabia que ela tinha. E hoje no Brasil a gente tem isso, né? Nós temos grandes partes da nossa sociedade que não são atingidas pelo seguro. Então me parece que quando você tiver uma análise feita por uma inteligência artificial, com base em dados frios, mas com as perguntas certas, e é isso que é importante a gente pensar, a inteligência artificial também, ela não vai ser eficaz se a gente não fizer para ela as perguntas certas. Então ela vai poder trazer para a gente necessidades que talvez a gente desconheça. E talvez vai trazer soluções que para a gente antes eram impossíveis, porque a gente não consegue pensar em milhões de megabytes por minuto. Né? Então ela consegue traçar, e quando você joga, e isso que eu acho também fascinante na inteligência artificial, ela não fica só no dado puro. Né? Você joga para ela os vários elementos da empresa, por exemplo, tem que ser um produto que vai ter rentabilidade, tem que ser um produto que atenda a legislação, tem que ser um produto que tenha um custo-benefício eficiente, tem que ser um produto que eu consiga regular o sinistro. Ela vai ter que analisar lá, para mim, a frequência, a severidade daquele risco. Ela já vai conseguir puxar pelo banco de dados as mudanças climáticas, vai fazer uma previsão futura de consequências daquele produto. E quando ela te entrega esse pacote, ela te entrega um pacote que não é só a análise de um dado. Sim. Ela vai estar analisando um conjunto de dados e fazendo previsões. O meu marido é atuário e eu brinco com ele que a profissão dele está muito em risco. Porque, assim, eles eram os caras que faziam isso. Então, e essa inteligência artificial não veio para substituir o atuário. E é isso que eu acho que é fantástico da inteligência artificial. Ela é uma ferramenta que a gente vai treinar. Então, ela está lá a nosso serviço. Eu não sei se vocês acompanharam, semana retrasada saiu no LinkedIn aí uma matéria falando da primeira CEO inteligência artificial. Porque todo mundo fala, não, a inteligência artificial vai tirar o emprego da base, vai tirar o emprego de quem... Não, ela tirou o emprego do CEO da empresa. O CEO da empresa já era uma inteligência artificial. Então, o conselho lançava as demandas, o que eles queriam que ela produzisse, e ela, em 10 minutos, pegava todas as planilhas de venda da empresa, as localidades, os produtos, e falava, olha, esse teu produto para essa localidade não serve, porque você está vendendo um barco num lugar que não tem rio. Né? Então, assim, ela conseguia traçar com uma velocidade que, para a gente, é muito diferente. Até porque a gente tem sentimento. A gente leva em consideração outros aspectos que ela não consegue ainda, porque eu acho que uma hora... Sendo treinada, ela também vai conseguir, mas ela consegue ter uma frieza que muitas vezes as pessoas acham que atrapalha, mas no meu ponto de vista, eu acho que é o que torna o ser humano tão competente e tão capaz de criar, a nossa criatividade. Porque ela aprende o que você ensina. O ser humano não. O ser humano cria. O ser humano criou a inteligência artificial. A gente não pode esquecer disso. E é legal pensar por esse lado que você está levantando, né? Da inteligência artificial potencializar aquilo que a gente já faz, né? E não tomar nosso lugar. Né? E se a gente pegar como exemplo todas as últimas tecnologias, né? Uber, por exemplo. O Uber não é um produto que, se você for pensar, é uma novidade escandalosa. É um ponto de táxi que muda o quê? A forma de você pedir, a forma de você pagar e a forma de você rastrear. Então, as grandes ideias e as grandes inovações hoje em dia, elas, na verdade, elas não são criações absolutas. Sim. Você tinha ferramentas antigamente que você conseguia, elas tinham uma série de sistemas, né, os BIs, que estavam tão na moda ainda hoje em dia, que analisam os dados. A diferença é que a gente conseguiu criar um sistema que ele é capaz de pensar. Então, ele não só te compila os dados, ele analisa aqueles dados. E isso, para o nosso setor, é muito mágico. Porque a gente consegue ter aí um infinito de horizonte para trabalhar com esse mar de dados que existe no setor de seguros. Agora, a gente está falando aqui sobre potencializar, na questão, por exemplo, de produtos, enfim. O outro lado, né, que também pode ajudar é a questão das fraudes, né? Sem dúvida. Porque fraude é algo que, assim, é uma luta constante, né? Ela não tem assim, tem esse tipo de fraude aqui que eu vou combater e pronto. Não, daqui a pouco surge outra, e a criatividade para isso parece que não tem fim, não tem fim. Não, e o fraudador, ele é a gente tem dois tipos de fraude dentro do setor de seguros que eu acho que são muito típicas. A gente tem aquele fraudador que ele vê a oportunidade, e aí ele tem uma necessidade e ele comete uma fraude, achando que tudo bem, que ele é eventual, que ele não vai repetir aquilo de novo, que a seguradora não vai fazer falta para a seguradora aquele dinheiro. Né? E a gente tem aquela quadrilha que é estruturada, que só comete fraude. Essa quadrilha que é estruturada é um problema seríssimo para a gente, porque eles vivem disso, a gente não. Então, até a gente entender e conseguir planilhar o que está acontecendo, demora. E aí a inteligência artificial vai fazer muita diferença. Porque ela, no comecinho da fraude, ela já vai começar
identificar aquelas, hoje a gente chama de red flags, né? Ela vai conseguir identificar aqueles pontos, mas muito antes do que hoje a gente conseguia. Por quê? Porque hoje a gente conseguia chegar na identificação dessas fraudes depois de um volume muito grande de ocorrências. Com a inteligência artificial isso não vai acontecer. Porque a partir do momento que ela perceber que ali tem alguma coisa diferente, ela já começa a planilhar do comecinho. Então você não vai precisar perder milhões para tomar uma atitude. Na primeira perda você já pode começar a prestar atenção naquele consumidor, ou naquele estipulante, ou naquele terceiro, né, aquele hospital que está te dando aquela assistência, aquela oficina mecânica, enfim. Você já consegue fazer esse controle. E mais que isso, que eu acho que também é a maior vantagem de tudo isso, não é o combate do pós, é a prevenção. Então dentro de um saúde... O que hoje é muito difícil. Difícil, quase impossível. Impossível. Mas assim, porque ainda é caro. Sim. Mas é uma coisa que a tecnologia ela tem um custo que diminui muito rápido. Né? Quanto mais você usa, é uma coisa que tem um custo que acaba valendo muito a pena. Sim. E como as nossas fraudes estão num valor astronômico, né? Assustador, me parece que mesmo no custo atual já é uma coisa que vale a pena. Por exemplo, saúde, você hoje tem possibilidade, através da inteligência artificial, de fazer a identificação do seu segurado, através de uma biometria, através de um comportamento, através de um resultado. Você consegue trilhar isso no antes. Então, aquela coisa de emprestar a carteirinha, aquela coisa de você utilizar o seguro em nome de outrem, isso com a inteligência artificial você já consegue combater. Né, os reembolsos, por exemplo, você consegue fazer as análises de uma maneira muito mais eficaz e muito mais rápida. Os próprios produtos, as próprias formas de você trabalhar o produto, você pode lançar para ela um desafio, falar, olha, eu estou tendo um problema com relação a reembolso, porque esse reembolso está sendo processado de uma maneira que eu suspeito que esteja havendo algum descontrole. O que você acha desses dados que eu estou te lançando? E ela consegue, de uma maneira muito rápida e muito larga, de trazer dados que você consegue trabalhar com isso. Cara, esse tema é muito legal, né? A gente pode aqui ficar falando horas desse tema. Mas a gente está falando aqui, né, dos benefícios e tudo mais. Como é que... você até deu alguns exemplos, mas em que pé está isso hoje, por exemplo? É uma realidade... Assim, já é uma realidade, mas é algo que você... acha que ainda tem muito a evoluir ou já está num nível que já está trazendo resultados? Como é que é essa realidade hoje? Depende. Né? Ainda não são resultados largos. Sim. Né? A utilização ainda não é uma utilização maciça. Eu tenho a sensação de que muita gente tem medo ainda da inteligência artificial. Acho que eu ia perguntar. De repente, algumas empresas ainda falam, não, vamos esperar como é que... assim, veio tudo junto, né? Veio o LGPD, que é uma lei que trata a proteção dos dados, junto com uma inteligência artificial que trabalha com esses mesmos dados. Então, você imagina também na cabeça do gestor, ele tem que pensar no risco que ele vai correr de uma multa pela LGPD e até onde ele pode trabalhar com esses dados dentro de uma inteligência artificial. O que é um dado sensível que não é dentro do saúde, por exemplo. Isso é muito delicado. É bem particular essa área da saúde. É muito. Imagina uma seguradora que trabalhe, por exemplo, com vida e saúde. Você vai lá pedir uma apólice de 5 milhões. Eu posso olhar no seguro-saúde o que você está utilizando? Não posso. Não pode. Não posso. Então, assim, a busca pelos dados hoje, né, depois que a gente teve a LGPD, ela se tornou também uma busca mais limitada. Sim. E é por isso que eu acho que também a gente está dando um tempo para essa inteligência artificial ficar a tal ponto aperfeiçoada que eu consiga trabalhar com esses dados que eu posso manipular, que não tem problema nenhum eu manipular ou trabalhar com eles, né? E eu poder fazer toda essa interação com o que eu tenho dentro da minha empresa. E as pessoas conhecerem também. Sim. Porque é ainda uma coisa extremamente nova. As pessoas brincam lá com o GPT, né? Entram, fazem cartinha, música, e-mail, enfim. Mas quando você fala de um produto, que você vai desenvolver uma coisa mais séria, porque você é uma empresa, né? Você é muitas delas SAs, então assim, você não pode correr o risco de cometer uma ilegalidade. Sim. Então, tudo isso acho que é muito cauteloso ainda. E uma das coisas que também preocupa muito os gestores hoje é a proteção desses dados para terceiros. A partir do momento que eu tenho uma base e que ela está sendo trabalhada por uma inteligência artificial, que não é minha, é uma inteligência artificial do mercado. Que garantia eu tenho que esses dados não vão ser comercializados, né, com outra empresa ou com o meu concorrente, ou que esse estudo que eu estou fazendo vai servir de base para uma outra empresa. Então, aí entra também a preocupação com o negócio. Agora, eu acho que com relação à fraude, é um jogo do ganha-ganha. Porque a nossa situação está tão ruim com relação à fraude.
E a gente tem tão poucas evidências e tão poucas provas, e é tão difícil no judiciário eu conseguir comprovar uma fraude, conseguir levar uma pessoa para a cadeia, conseguir comprovar que aquilo aconteceu e pegar um reembolso, recuperar financeiramente o meu prejuízo, que me parece que aí a gente não vai poder esperar muito para poder usar a mão de tudo aquilo que a gente puder, né? Com cautela, óbvio que é sempre com muita cautela, mas a gente tem que começar a ter coragem de arriscar e poder ver o que ela pode trazer para a gente de benefício. Testar em algumas áreas, né? Transporte, que é muito crítico para fraude. Um acidente, por exemplo, imagina um acidente de veículo, quando você joga numa inteligência artificial, não sei se você já teve essa oportunidade, é quase emocionante, porque você joga o acidente lá dentro, a imagem, as fotos do acidente, ela traça para você se aquele para-choque pode amassar daquele jeito, se bateu naquele grau causa aquele tipo de acidente. Aquela via era uma via de tantos quilômetros por hora, mas aquele acidente foi acima da velocidade, ou aquele acidente não poderia ter corrido naquela via porque aquela via tem um farol tantos metros para trás e a velocidade para chegar até ali não seria aquela, é um sinistro armado. Ela consegue pegar detalhes através de imagem que o nosso olho humano também não consegue pegar. E seria muito difícil, né? Muito difícil, né? Você precisa ter um perito, um técnico, alguém que entenda, né, profundamente desse assunto para saber qual foi a curvatura da batida para o para-choque amassar daquele jeito. E nela não. Ela consegue ler um manual inteiro de produção de um carro em minutos. E aquilo fica memorizado. E ela utiliza esse material para fazer esses julgamentos, para fazer essas análises. Então, me parece que a gente vai ter que, sim, ter um pouco mais de coragem, né, para enfrentar não só essa parte mais simples da inteligência artificial, mas ir profundo. Aonde mais ela pode me ajudar? Né, e quebrar essa barreira, porque me parece que é um campo infinito, até dentro do próprio judiciário. A gente já está tendo exercícios de inteligência artificial. Então, assim, você não consegue mais fugir da estrutura. Né? Mas pelo menos você já deu o caminho das pedras aqui, pelo menos pelo lado das fraudes. A gente teria muita coisa para falar desse assunto, mas o nosso tempo terminou. Eu te agradeço muito a participação aqui, trazer tanta informação importante e até uma próxima oportunidade para a gente conversar sobre isso. Obrigada, Arthur. Você e a CNSEG, um excelente evento para todos nós. Obrigado. E você que está assistindo, né, esse programa, esse assunto que realmente tem muita coisa para falar, não esquece de seguir o canal da CNSEG no YouTube, também dar a sua curtida e compartilhar esse programa com alguém que tenha interesse sobre o tema. Até a próxima.